O Mundial Master de 2013 aconteceu menos de um ano depois que Cássio decidiu encerrar sua história na canoagem. Não bastasse ter vencido a disputa na Itália, para aumentar o sentimento que cultiva das competições, ainda participou de um aberto de canoagem na República Tcheca. Participaram da prova muitos atletas de ponta, de várias categorias. Cássio conquistou o sexto lugar naquela competição. Ao voltar para Três Coroas, trouxe na bagagem os equipamentos que haviam sido o principal propósito da viagem, mas também trazia a esperança de conseguir a vaga olímpica para o Rio. Não voltaria ao centro de treinamento. A decisão de se manter em Três Coroas prevaleceu. Continuaria treinando na cidade, próximo de sua família. Acompanhou o nascimento do seu primeiro filho, Lorenzo. Também voltou a remar nas águas de Três Coroas. Em pouco tempo, estava participando novamente das competições nacionais. Apesar da idade mais avançada, o alto nível competitivo ainda era uma de suas marcas. Mesmo quando pensou em largar a canoagem, ela não largou dele. Se manteve entre as 3 primeiras embarcações na categoria C1 no Brasil. Continuava na disputa pelo primeiro lugar. Por critério da confederação, mesmo com índices e colocações que o credenciavam a participar das competições internacionais, atletas mais jovens representavam o Brasil nas competições. Continuou treinando e participando do circuito nacional. Nunca faltou empolgação para estar na água, para se manter competindo. Na seletiva olímpica brasileira, que definiu quem ocuparia as vagas que o país tinha para cada uma das categorias, Cássio buscou a classificação, que não veio. Depois disso, chegou em definitivo a decisão de então encerrar o ciclo enquanto atleta. Foram mais de 2 décadas competindo em alto rendimento. A decisão também foi acompanhada pelo objetivo de aumentar a família. O ano de 2016 também foi marcado por uma grande conquista, não esportiva, mas pessoal, a chegada de sua filha. Condutor da chama olímpica para os Jogos do Rio, por ser atleta olímpico, Cássio recebeu de recordação a tocha que usou no percurso, realizado na cidade de Canela. Nos Jogos Olímpicos de 2016, Cássio também recebeu a oportunidade para realizar o trabalho de comentarista pelo canal ESPN. Um histórico de treinadores estrangeiros havia sido construído na seleção de canoagem. Desde a chegada do Alain Jourdain para preparar Cássio para as Olimpíadas de 2000, depois permanecendo no centro de treinamento até o Campeonato Mundial de 2007, em Foz do Iguaçu, depois outro francês, Richard Hernandez. Após um período sem treinador, assumiu o comando técnico da seleção, em 2012, o italiano Ettore Ivaldi, com 2 auxiliares espanhóis. A equipe permaneceu até os Jogos do Rio, em 2016. Havia um convite para Cássio se tornar instrutor de canoagem no projeto Meninos do Lago, em Foz do Iguaçu. Também um projeto de iniciação de canoagem estava sendo montado para funcionar após os Jogos Olímpicos em Deodoro, no Rio de Janeiro, onde Cássio seria um dos instrutores da canoagem de base do Brasil. Já existia um plano para, em um futuro próximo, Cássio assumir a seleção, mas o cenário foi mudando e as coisas aconteceram um pouco mais rápido. O projeto de iniciação de canoagem no Rio de Janeiro não aconteceu na ocasião. Tem previsão de início em 2021. As oportunidades que estavam batendo a porta de Cássio apontavam seu destino. Pronto ou não, seria o sucessor de uma sequência de estrangeiros que tinham em comum a tradição da canoagem em seus países. Por outro lado, Cássio já estava sendo moldado há mais de 20 anos para isso. O desafio de trabalhar com atletas de alto rendimento poderia ser um grande desastre e manchar a bonita história que Cássio já havia construído na canoagem brasileira. Sorte a nossa que as decisões que moviam o futuro técnico da seleção brasileira de canoagem slalom não eram impulsionadas pelo medo de não dar certo, mas pela coragem gerada no amor que cultiva pelo esporte. Um dos fatores que pesou, antes do convite ser aceito, foi a família.
Cássio havia decidido se afastar da canoagem para ficar próximo dos filhos, que nasceram em 2012 e 2016. Várias vezes aceitava o convite e depois mandava e-mail ou ligava para dirigentes da confederação, falando que seu plano era permanecer entre as coroas, acompanhando o crescimento dos seus filhos. Após muitas conversas em casa e com a confederação, a decisão foi de aceitar o novo desafio em sua carreira, pois seria bom para todos. A canoagem brasileira agradece. O projeto foi construído para o ciclo olímpico de Tóquio 2020. Após a insegurança do início, a canoagem brasileira chegou a resultados inéditos e se prepara com confiança para as Olimpíadas de Tóquio, que foram adiadas para 2021. Talvez o melhor atleta que o Brasil já teve na categoria C1 esteja também se tornando um dos maiores como treinador.